Começamos o Liberdade de Opinião desta sexta-feira e vamos direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Oi, Rita, boa tarde para você. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os telespectadores do Visão. Bom, vamos com o primeiro assunto que, aliás, abriu nosso jornal hoje. Justiça de São Paulo suspendeu o retorno das aulas presenciais no estado. A regra vale para as regiões nas fases vermelha e laranja. Atualmente, lembrando, todo o estado está em uma dessas duas fases, as mais restritivas. O secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, criticou a atuação do sindicato e defendeu a volta das atividades presenciais. Vamos ver. O sindicato tem uma postura que não é de negociação, é de entrar com mais de 100 ações judiciais para voltar somente com a vacina. A vacina é importante, sim, nós defendemos sim a vacina para os professores, mas é importante dizer, nós temos muito poucas vacinas e não há uma previsão de curto prazo de vacinação para outras categorias, inclusive a do professor, infelizmente, né? Gostaríamos muito que estivesse. Então nós vamos perder mais um semestre, quiçá, aguardando a vacinação. A decisão em caráter liminar suspendeu o decreto do governador João Dória que autorizava a abertura das escolas em qualquer fase do Plano São Paulo, que é aquele plano que divide o estado em cores para fazer a flexibilização do comércio. A juíza Simone Gomes Cassoretti argumentou que a educação também é um direito fundamental, mas que neste caso merece prevalecer o direito à vida. A Procuradoria-Geral do Estado entrou hoje com recurso contra essa liminar que foi concedida. Rita, qual que é a sua opinião sobre essa decisão do Tribunal de Justiça? Quer dizer, as aulas devem voltar apenas quando todos estiverem imunizados? A gente sabe que vai demorar. E com esse cenário, os professores deveriam passar na frente da fila de prioridades da vacinação? Como é que você vê todo esse embate? Bom, Roberta, esse assunto muito me interessa, é uma questão muito complexa e quem tiver respostas rápidas e definitivas sobre essa questão provavelmente não está entendendo ali todas as nuances, né? Eu sou super favorável à volta às aulas, acho inclusive que as escolas deveriam ter sido reabertas enquanto outras atividades deveriam ter sido fechadas. A educação é uma atividade essencial. As crianças estão quase um ano longe das escolas, isso é um absurdo. E os efeitos disso na saúde mental das crianças, na aprendizagem, na segurança física delas, né? Porque muitos pais desesperados voltaram a trabalhar e acabam sendo obrigados a deixar ou os filhos sozinhos ou com vizinhos. Ou seja, as crianças ficam vulneráveis nesse contexto longe da escola, à violência doméstica, abuso sexual. A gente também já sabe que o fato de as escolas estarem fechadas há quase um ano está impactando de um jeito terrível na carreira das mulheres, e isso pouco se fala, né? Segundo dados do IBGE, a participação feminina no mercado de trabalho está caindo. Ficou em apenas 46,3% no segundo trimestre do ano passado. E foi a primeira vez desde 1990 que menos da metade dos trabalhadores são mulheres. As mulheres estão perdendo emprego porque têm que ficar em casa com seus filhos, ou então não estão podendo procurar trabalho porque não tem a escola como parceira no dia a dia no cuidado com as crianças. Então os impactos são diversos, né? Como trabalhar se a escola está fechada? Como procurar emprego se a escola está fechada? Então eu sou super favorável à abertura das escolas, esse assunto é urgente e eu venho falando sobre isso há meses, né? Na minha coluna do Estadão. Mas eu não tenho como discordar dos professores nesse contexto. Eles querem voltar, eles sabem de tudo isso que eu falei, mas eles querem ser vacinados e essa é uma pauta legítima e eu me preocupo muito, Roberta, com a criminalização dos educadores. É só você ir na rede social como se eles não quisessem trabalhar, como se a preocupação com a própria saúde deles fosse algo menor, algo ilegítimo e não é. Por isso que esse assunto é tão complexo. Ah, mas as crianças têm formas mais leves de coronavírus, são assintomáticas. Sim, isso é verdade. São poucos os casos graves de crianças, mas elas são transmissoras do SARS-CoV-2, né, do coronavírus. E por serem assintomáticas, ou porque a gente não tem nenhuma política de testagem, né, elas são grandes vetoras do coronavírus. É muito difícil, muitas vezes, você saber que aquela criança está com a doença e está transmitindo por aí. E a gente tem os professores, né, é um grupo heterogêneo, tanto pelas condições sociais, quanto pelas condições de saúde. Alguns professores têm comorbidades, diabetes, hipertensão, moram com pais idosos. Há os que trabalham em escolas particulares, que têm ali uma infraestrutura melhor, a gente sabe disso. Há os que lecionam em escolas públicas, em locais pequenos, sem pátio, sem condições de manter um distanciamento social, de fazer aulas do lado de fora, por exemplo.
E a juíza citou um parecer do médico e do professor da USP, Paulo Saldiva, para tomar essa decisão. O que o professor Paulo Saldiva diz? Que o risco é excessivo para os professores. É ele que está falando, não sou eu. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria soltou uma nota, está no nosso site, e diz o seguinte, eu até anotei, acho importante a gente falar. Que o fechamento prolongado das escolas tem causado imenso prejuízo para estudantes e suas famílias. Porém, a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, avalia que, de modo geral, não foram implementadas medidas que garantam a segurança para os que frequentam o ambiente escolar de modo presencial. Nesse sentido, os estabelecimentos da rede pública de ensino são os mais prejudicados, fecha aspas, essas, então, as palavras da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, aqui a própria SBP aponta que os dois lados têm sua razão, tanto quem quer a volta às aulas quanto os professores, que só se sentem seguros de voltar se forem vacinados. Tem mais, né? Como eu disse, não é nada simples. A gente tem uma nova cepa, sabidamente circulando, estamos falando disso aqui na CNN, nos nossos jornais, entrevistando especialistas. Já há vários indícios de que essa nova cepa possa ser mais transmissível. Os cientistas têm se debruçado sobre a possibilidade dela também ser mais grave, que possa reinfectar quem já pegou o coronavírus uma primeira vez. Ontem, a gente teve 1.439 mortos por coronavírus em todo o Brasil. Foi o terceiro maior número de mortos em 24 horas desde o início da pandemia. Ou seja, a gente está vivendo um péssimo momento, o pior em meses. Então, eu acho legítimo que os professores briguem para ser vacinados, né? Essa é uma pauta que está colocada por eles, mesmo com poucas vacinas disponíveis, como o secretário de Educação, Rosselli, disse aqui nessa entrevista. O fato da gente não ter imunizante para todo mundo, inclusive para os professores, não é culpa dos professores, não é culpa de nós, pais, mas sim do poder público. Os professores precisam ser incluídos no grupo prioritário, eles estão lutando por isso. Os caminhoneiros passaram na frente, vão ser vacinados, né? A gente viu isso também, conversamos sobre isso essa semana. Como que a gente acha isso legítimo? Como que a gente não se revolta pelo fato de os professores não terem sido incluídos, né? Estejam sendo pressionados a ficar em uma sala de aula fechada com crianças durante 5 dias da semana, né? E sobre a fila da vacinação, eu acho que passar na frente, né, tem uma conotação negativa. Eu acho que os professores teriam de ser incluídos, né? Eles não vão estar passando na frente de ninguém se a gente colocar a educação como prioridade, né? Uma coisa que não foi feita em 11 meses de pandemia. Se educação é necessidade básica, os professores deveriam ser tratados como prioridade. A gente viu essa semana, nessas discussões sobre vacinas, o Instituto Butantan e o governador de São Paulo ameaçando exportar 54 milhões de doses de vacinas do Butantan em plena pandemia, se o Ministério da Saúde não demonstrasse interesse. Foi, né, um truco que o governador João Dória deu para o Ministério da Saúde, uma briga política, uma loucura completa, né, essa politização da vacina. Daí eu me coloco no lugar do professor escutando isso. A gente vai vender 54 milhões de vacinas, né? O professor fala, poxa, eu estou aqui, eu estou sendo obrigado a voltar para a escola, como assim, né? Então, nesse meio tempo, o professor pensa, tem vacina sobrando para exportar? Né, para vender para outros estados, chegou a ser falado sobre isso também, e eu tenho que arriscar a minha vida numa sala de aula. Então, assim, eu como mãe, Roberta, eu sinto isso na pele, o que está acontecendo, meu filho está sofrendo muito, né, mas eu entendo os lados, o lado dos professores, tanto da escola pública quanto o da escola privada, Roberta. E ainda sobre essa nota técnica que você citou, Rita, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que também alerta para os riscos, né? Alerta os pais sobre os riscos da depressão infantil. Mas, Rita, você citou que é mãe também, e a gente sabe que é um quadro complexo, bastante individual, que envolve aí uma série de questões sociais também. Como é que você, como mãe, está lidando com isso? Você mandaria o seu filho para a escola? Então, Roberta, a minha situação é de muito privilégio, né? Eu tenho um filho de 10 anos, um filho que estuda numa escola particular, que super se preparou para essa volta. E eu confesso para você que eu fiquei dividida sobre ele voltar ou não, porque eu tenho as minhas questões, né? Eu tenho medo que ele seja contaminado por uma outra criança que, de repente, a família ali tenha viajado no final do ano, né? Então, eu tenho medo que ele traga isso para casa. Eu entendo a posição dos professores, né? Então, assim, só que a minha situação, como eu disse, é de
total privilégio, né? Então, eu entendo os professores e me coloco nessa posição de entender também quem não tem os privilégios que eu tenho, que é manter o filho em casa, ter um computador, ter uma escola boa, né? Não é todo mundo que tem essa realidade. Então, acho que essa questão é muito complexa, eu entendo completamente os professores, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que trazer essa discussão e fechar, talvez, se a pandemia continuar aumentando, outras coisas para aí sim poder falar numa reabertura segura das escolas e eu espero que os professores sejam vistos como grupo prioritário em breve. Roberta. Bom, segundo assunto então do dia, Rita, o deputado Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara, defendido pelo Planalto, reagiu às declarações de Bolsonaro de que ele vai interferir nas eleições da casa. Vamos rever. Não ouvi ninguém dizer que vai influir na presidência da Câmara. Influir na presidência da Câmara é diferente do que ele pode ter dito, porque na presidência da Câmara ninguém influi. O presidente da Câmara, que vocês, eu sou um candidato. Se tiver a oportunidade de ser eleito, serei independente, serei altivo, serei autônomo e serei harmônico. Eu não vou procurar briga, nem insuflar nenhum tipo de discussão que não sejam as propostas deste período de eleição. Na corrida pelos votos, poucos dias antes da eleição, o DEM pode ser o fiel da balança. Aliados de Arthur Lira, dentro do partido, sinalizam nos bastidores terem assinaturas necessárias para formalizar a adesão ao bloco do candidato. Rita, na sua opinião, Arthur Lira vai ter independência no cargo, caso seja eleito, depois do apoio e interferência explícita do presidente Jair Bolsonaro? Quer dizer, com as mudanças de apoio e votos, já é possível dizer que Lira é o grande favorito? Outro assunto complexo, né, Roberta? Os poderes da União, Executivo, Legislativo, Judiciário, têm de ser independentes, né? E o Arthur Lira tem se dedicado a rebater essa tese, né, de que se eleito estaria a serviço de Jair Bolsonaro, mas essa impressão foi passada pelo próprio presidente da República, né, que saiu para o jogo, que declarou que Lira é seu candidato. Então, o principal desafio da Câmara e do Senado, no meu ver, devia ser o combate à pandemia, embora se fale reiteradamente da necessidade de voltar a discutir pautas econômicas, né, sempre essa queda de braço, essa disputa para saber quem vale mais, a economia ou as vidas que estão sendo perdidas, né? Para mim, eu não tenho dúvidas, né? Eu acho que as vidas são mais importantes, mas as pautas econômicas, claro, precisam ser discutidas e não existe volta da economia sem vacinação em massa, né? Até Paulo Guedes, o ministro, concorda com isso. Mas vamos voltar à independência ou não de Arthur Lira, né? O candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Câmara. Será que ele teria autonomia para analisar e agir contra o Executivo, né? Que vem cometendo uma série de erros na condução do combate à pandemia? Essa pauta é urgente também. Não adianta varrer para baixo do tapete. Bolsonaro, desde o início, fez chacota de medidas sanitárias, como o uso de máscara, sempre aglomerou, embora o isolamento social seja uma medida efetiva, né, para a diminuição da circulação do vírus. Ele não comprou vacinas, né, pelo contrário, continua oferecendo e discutindo tratamentos inócuos contra o coronavírus. Ontem, na live de quinta-feira, ele voltou a defender esses medicamentos que não servem para o tratamento do coronavírus, ou seja, o que serve são as vacinas que ele não está comprando, né? O Congresso vai lidar com essas questões se Arthur Lira for o presidente? Se ele estiver aliado ao Bolsonaro, comprometido com o Bolsonaro, né, que está oferecendo bilhões a parlamentares para eleger Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, dinheiro em forma de emendas, né, e também posicionamentos ali dentro do governo, como é que as casas serão independentes se esses acordos foram feitos, né? Não existe almoço grátis, não existe independência da Câmara depois de liberação de verba, de nomeação de ministro, de cargos. A gente não pode ser ingênuo, ninguém aqui é ingênuo, né? Bom, o compromisso de Lira, se eleito, é blindar Bolsonaro, é impedir que ele seja julgado pela sua má condução da pandemia. Então, Lira, se for eleito, não vai deixar que Jair Bolsonaro seja empichado por esses crimes diários de responsabilidade, não vai deixar que seja aberta uma CPI da saúde, ele pode permitir que o tal voto impresso seja pautado, né, coisa que Rodrigo Maia não fez, e é um tema caro ao presidente, que vai pavimentar o caminho dele para questionar a lisura das próximas eleições, né, assim como fez Donald Trump. Ou seja, Lira pode usar os microfones da imprensa para dizer que será independente, mas ele vai estar amarrado a todas essas negociações que estão sendo feitas para que ele seja eleito. Ninguém é bobo em Brasília. Mas, por outro lado, e eu acho importante a gente ressaltar,
Com o Bolsonaro cada vez mais enfraquecido por conta da pandemia, ele também vai ficar dependente de Lira. Ele vai ficar na mão do Centrão. Ou seja, vai ter um preço para o governo também por uma eventual de Arthur Lira, né? Eu conversei com uma fonte de um deputado que está trabalhando pela candidatura do Baleia Rossi e ele me disse que pela contagem que eles estão fazendo, os dois estariam meio que empatados, né? Embora a gente tenha visto a imprensa falar que Lira estaria na frente. Fato é que o voto é secreto, as traições rolam soltas, a gente sabe, e quem for trair Baleia já está declarando a traição porque vai se aliar a Bolsonaro. Já quem for trair Arthur Lira votando em Baleia Rossi não vai declarar voto com medo de uma retaliação do governo, né? Então eu acho que tem muita coisa para acontecer até essa eleição do dia 1º, Roberta. Bom, vamos para o próximo tema. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo não precisa de palpiteiro e voltou a falar que só ele troca ministros. Esse recado foi endereçado ao vice-presidente Hamilton Mourão, que afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes que o chanceler Ernesto Araújo poderia ser substituído. Vamos ver o que disse então o presidente Jair Bolsonaro. Que nós menos precisamos de palpiteiro no tocante à formação do meu ministério. E deixa bem claro, todos os 23 ministros, eu que escolho e mais ninguém, e ponto final. Se alguém quiser escolher ministro, candidato em 22 e boa sorte em 23, ok? Como falamos ontem aqui no Liberdade de Opinião, Mourão já estava dizendo que queria mais diálogo com Bolsonaro e que muitas vezes não sabia o que fazer. E agora a gente tem essa declaração de Bolsonaro, portanto. Rita, qual que é a sua avaliação sobre essa fala do presidente, sobre os palpiteiros, né? A relação entre Mourão e Bolsonaro está no maior nível de desgaste desde o início do governo. Verdade, Roberta. A gente já falou sobre isso, inclusive, essa semana, né? As relações entre Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro não são boas, nunca foram, né? A gente comentou isso essa semana, mas estão muito desgastadas. Eu acho que no ápice do desgaste, né? O Hamilton Mourão dá entrevistas diárias sobre o governo, inclusive essa que apontava para a troca do Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, que ele se referiu do palpite, né? E embora muitos apostem em uma reforma ministerial pós-eleição do Congresso, né, seja para acomodar os nomes do Centrão, mas também porque há quadros ruins, ministros sofríveis, como o próprio Araújo, né, que se indispôs com a China, com os Estados Unidos, né, quando não condenou a invasão do Capitólio, quando não reconheceu a vitória de Joe Biden e até uma eventual troca do ministro Pazuello, que até as pedras sabem que é péssimo ministro. Mas pega mal quando o vice-presidente vem a público dizer que haverá troca e não o presidente, né? Mas o auge do desgaste aconteceu ontem, quando o site o Antagonista, vazou uma conversa de WhatsApp entre um assessor de Mourão com o chefe de gabinete de um deputado federal sobre supostas articulações em curso no Congresso para um eventual impeachment de Jair Bolsonaro. Ali, o assessor do Mourão, Ricardo Morato Filho, diz coisas como, aspas, é bom estarmos preparados, o capitão, no caso Bolsonaro, está errando muito na pandemia, o general Mourão é mais preparado e político, sugerindo ali que Mourão estaria no aquecimento para esse momento de assumir a presidência da República. Mourão, em uma de suas entrevistas diárias, repercutiu esse vazamento, repudiou a matéria, mas disse que o assessor será exonerado, ou seja, ele não negou o conteúdo da troca de mensagens, só negou que estaria conspirando. Há todo um clima golpista no ar, ou seja, não é só Michel Temer, o vice da Dilma, que conspirou contra uma presidente eleita. Temos aí mais uma conspiração no ar, estamos bem mal de vice-presidentes e não é de hoje, viu, Roberta? Rita, obrigada, bom fim de semana para você, a gente volta a conversar na segunda-feira. Até segunda.